Boa noite. Retornamos à nossa aula. Diante daquilo que havíamos proposto, faltou que nós dialogássemos um pouco sobre a vida de Adão e Eva, de quem é Adão e Eva, qual é a função que eles tiveram na Terra. Antes de mais nada, devemos entender que Adão e Eva são seres vindo de fora, são seres divinos, são seres da ordem material. Como é de conhecimento de você que estuda e busca a espiritualidade, sabe que a maioria dos seres não são de ordem espiritual, não são de ordem material, e sim de ordem espiritual. E a hierarquia que existe na Terra, da grande fraternidade branca, da ordem de Melquisedeque, todos são seres não materiais. Embora alguns mestres podem perfeitamente utilizar seu corpo físico em uma missão específica, mas de modo geral atuam no mundo da espiritualidade. E na época de Adão e Eva, os seres divinos que aqui estavam, o regente planetário que aqui estavam, que já haviam participado da grande rebelião de Lúcifer, todos viviam num plano não material. E os seres da Terra clamavam a Deus pela presença de algum ser entre eles, para poder orientá-los, aqueles que se mantiveram fiel. E foi diante desse fato que foi enviado Adão e Eva com a missão específica de regenerar a raça humana fisicamente, psicologicamente, moralmente e espiritualmente. Essa foi a missão de Adão e Eva. Quando eles chegaram na Terra, já havia preparado para ele um local especial que ficou conhecido como Éden. E ali eles desenvolveram essa cultura adâmica que tanto se conhece. Adão e Eva também não vieram sozinhos, teve toda uma corte que desceu com ele, e ele viveu entre os homens. Montou escolas no plano físico, me refiro novamente, de educação, de regeneração física, porque a humanidade estava muito decadente, envolvida em magias, envolvida em orgias sexuais, envolvida em um processo muito decadente, degenerativo. Porém, Adão e Eva tinham uma observância. Não podia existir essa cruza consanguínea antes da quarta geração. Somente depois da quarta geração de Adão e Eva, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, depois dos tataranetos em diante, e é que eles poderiam se cruzar com a raça humana. E isso me parece bastante óbvio, porque deveria fazer uma adaptação, assim como nós, quando produzimos alguma semente de trigo, de milho, de soja, essa semente tem que ser feita uma adaptação, que traz ela de um outro país, traz ela de uma outra região, para a nossa região, e ela passa 2, 3 anos de adaptação, para depois nós poder produzir em grande escala. E me parece bastante óbvio que isso deveria acontecer, até pela questão da energia da Terra, que era uma energia muito densa, e um choque consanguíneo de um ser tão elevado, tão divino, numa prole tão degenerada como estava a raça humana, isso não, provavelmente, o efeito não teria sido positivo. E qual foi a falha de Adão e Eva? A falha de Adão e Eva foi de terem realizado essa experiência física, misturando essa gene, melhorando essa genética antes do prazo estabelecido pela hierarquia cósmica. E foi assim
que, como biblicamente está escrito, que a voz do Éden, o querubim do Éden, falou a ele que ele havia comido o fruto proibido e que ele tinha sido advertido que podia comer de todas as árvores, de todos os frutos, menos um, a árvore do bem e do mal. E, dado esse processo, dado essa mistura, essa cruza precoce, gerou realmente um problema e foi encerrado o processo da regeneração humana. Adão e Eva perderam a condição paradisíaca, que era uma condição de imortalidade, passou a ser um ser mortal. A sua origem material é de corpos imortais, de viver milhares de anos com o mesmo corpo. Dado a esse processo, dado a esse erro não proposital, porque na verdade Adão e Eva queria ajudar a humanidade, mas foram equivocados, como sempre fala meu mestre Samael, de que sinceros e equivocados, a Terra está cheia de pessoas bem intencionadas, mas no entanto vivemos num caos. Só a boa intenção não basta. E então, com essa falta, Adão e Eva passou então a viver como um homem comum, sua prole também, todos que participaram desse processo, e passou então a ser um errante e criou o segundo Éden, o terceiro Éden, quer dizer, outras cidades aonde ele habitou enquanto viveu na terra, mesmo havendo comido o fruto proibido, mesmo não podendo mais se alimentar da árvore da vida, que mantinha seu corpo eterno. Mesmo assim, Adão viveu 700 e poucos anos. Seu filho Sete também viveu por essa faixa. Caim também viveu 300 e tantos anos. Aí é assim que se você pode verificar isso nos livros históricos, no próprio Pentateuco de Moisés, e você vai encontrar lá que seus descendentes viveram. Matusalém viveu 900 e tantos anos, porque ainda mantinha essa gem muito forte. A pergunta seria essa: então Adão e Eva fracassou em termos, porque houve uma desobediência e houve um choque antecipado dessa cruza sanguínea para melhorar a genética, mas, mesmo assim, a genética divina ficou no homem fisicamente, sempre lembrando, porque espiritualmente nós somos seres eternos e filhos de Deus. Nós estamos falando da parte material, e a parte material recebeu, a humanidade inteira se beneficiou com Adão e Eva. Os hebraicos, e especialmente o povo judeu, se diz herdeiro da linhagem direta adâmica. De certa forma, eles estão certos. De certa forma, porque toda a humanidade recebeu esse benefício da gem de Adão e Eva. Depois que ele deixou este corpo físico, permaneceu seus descendentes. Após o seu desencarne, ele foi recebido pelas hierarquias correspondentes. Adão e Eva recebeu o perdão, porque não atentou contra a hierarquia, não atentou contra Deus, não atentou contra o amor, muito pelo contrário. O seu erro foi um erro bem intencionado, mas como eu só disse, só a boa intenção não basta, ele se equivocou. Para que um planeta chegue ao estado de luz, ao estado de consciência cósmica, para que um planeta seja novamente regido pela hierarquia universal, se faz necessário, indubitavelmente, que retornem Adão e Eva. Se faz necessário, indubitavelmente, de que exista um governo central,
é que esse governo é um governo divino, não é um governo eleito dessa forma democrática, como essa democracia que nós conhecemos. É por direito. E esses seres, obviamente, terão que estar em contato com o ser humano, se assim queremos elevar essa raça humana. Agora, isso quando vai ser feito? Já está sendo feito. Basta nós observarmos que esse sistema caduco, capitalista, já está com seus dias contados. Esse sistema político, essa forma de política que exerce no mundo é caótica, é absurda. Qualquer pessoa que tem um pouco de sanidade mental percebe que isso é uma doença, é uma insanidade. Essa forma de agir em que o poder de cima oprime as pessoas de baixo. O poder tem que ser de todos. Isso é democracia. O poder é do povo, mas o poder não está com o povo. O povo é oprimido. Essa forma de ganhar a vida com especulação financeira e não com o trabalho, está com seus dias contados. E, obviamente, que não vai se dar isso de soco, de uma vez só. O sol nasce aos poucos. Então, aos poucos, isso vai ceder. Primeiro, temos que ter um contato com essas hierarquias. Já está estabelecido o contato. Milhares de pessoas já mantêm contato com esses seres. Agora, obviamente, terá que existir, um dado momento, um contato físico, em que a mídia e tudo vão se dar conta da existência desses seres. O universo não está ao acaso, como dizia Carl Sagan. Precisamos descruzar os braços ante a realidade cósmica e admitir uma inteligência superior, sob pena de serem chamados no futuro de ignorantes. Não é possível que um universo com milhares e milhares de sóis, bilhares e bilhares de planetas, não tenha uma ordem, não tenha uma organização, não tenha um governo celestial. Se existe um governo na Terra, distribuído em vários países, se existe um governo no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e na Europa, e etc., por que não vai vir entre um país, entre um planeta e outro planeta? Essa é a coisa mais óbvia, mais natural. Definitivamente, a humanidade tem que abrir a sua consciência e admitir uma inteligência cósmica, uma inteligência superior, uma consciência universal. Já não é mais tempo de nós andarmos como crianças no jardim de infância da vida, achando que só existe a professora, ou a prof, e nada mais. Existem outras pessoas além da prof, além da tata. Existe a diretora, existe a secretária de educação, existe um prefeito, existe o deputado, existem governadores, existe presidente da república, existem muitas coisas, mas a criança no jardim de infância não sabe que existe. O ser humano é uma criança no jardim da vida. Não conhece a sua realidade e nem muito menos a realidade do universo. Espero poder ter colaborado com essas explicações sobre Adão e Eva. Recebam todo o nosso carinho desde a Abadia Santa Aliança a todos aqueles que nos assistem.